A furtividade sempre foi tratada como o ápice da aviação militar moderna, e o F-22 Raptor é o maior símbolo dessa doutrina. No entanto, o que muitos não sabem é que a capacidade de invisibilidade do F-22 tem limitações físicas claras, especialmente quando confrontada com radares modernos de baixa frequência, como os sistemas russos em bandas VHF e UHF. A razão disso começa na própria física das ondas eletromagnéticas. A furtividade do Raptor foi projetada essencialmente para operar contra radares de alta frequência, especialmente nas bandas X e C, que usam comprimentos de onda muito pequenos, geralmente na faixa dos centímetros. Com ondas pequenas, o formato angulado da fuselagem, as bordas alinhadas e os materiais RAM conseguem dispersar a energia do radar para longe do emissor, deixando uma assinatura extremamente reduzida. É por isso que estimativas públicas colocam o RCS frontal do F-22 na casa de 0,00001 a 0,001 metros quadrados nessas bandas, valores centenas de vezes menores que o RCS de um caça de quarta geração. O problema é que esses números só valem para frequências altas. Quando descemos para VHF e UHF, onde o comprimento de onda varia entre dezenas de centímetros até vários metros, a situação muda completamente. Nessa escala, o comprimento de onda passa a ser semelhante ao tamanho físico do avião, e a interação muda de regime. A furtividade angular deixa de funcionar como antes, e ocorre o fenômeno de espalhamento ressonante. A aeronave inteira começa a refletir energia de forma mais intensa, aumentando significativamente o RCS. Em outras palavras, o F-22 deixa de parecer um objeto milimétrico e passa a refletir como uma estrutura compatível com as dimensões reais de sua fuselagem. É exatamente essa brecha que sistemas modernos de defesa aérea exploram. A Rússia, por exemplo, investiu pesadamente em redes de detecção multibanda, sendo o complexo NEBO-M um dos mais citados. Ele opera com radares em VHF, UHF, L e X, todos integrados por fusão de dados. O que um radar sozinho não identifica com precisão, o sistema completo consegue rastrear, combinando informações de vários sensores simultaneamente. Assim, mesmo que um radar de banda X não detecte o F-22 a longas distâncias, um radar VHF pode captar uma assinatura maior e entregar ao sistema uma indicação inicial da presença do alvo. Depois disso, outros radares refinam a localização. Esse tipo de arquitetura neutraliza parte importante da vantagem stealth. A furtividade deixa de impedir a detecção e passa apenas a atrasá-la. E esse atraso é valioso, mas não absoluto como muitos imaginam. Outro ponto crucial é que detecção não é o mesmo que engajamento. Mesmo que um radar VHF veja o F-22, ele não possui resolução angular suficiente para guiar um míssil diretamente. Mas isso não significa que o Raptor está seguro. Quando o sistema recebe uma indicação inicial, radares de maior frequência são apontados na direção correta. Drones sensorizados podem ser enviados. Equipamentos passivos de guerra eletrônica começam a escutar emissões e a própria defesa pode preparar mísseis para zonas prováveis de intercepção. A consequência tática disso é simples. A furtividade perde seu elemento mais precioso, o fator surpresa. O Raptor foi concebido para entrar, atacar e sair antes que o inimigo sequer percebesse sua presença. Se redes VHF conseguem detectar sua aproximação muito antes do momento crítico, o inimigo ganha tempo, coordena sua defesa, dispersa unidades e aumenta enormemente as chances de negar acesso à área. Com esse tipo de radar, avaliações acadêmicas mostram que aeronaves furtivas apresentam aumentos de RCS de várias ordens de grandeza quando monitoradas em baixa frequência.
Em estudos que comparam o comportamento eletromagnético de aeronaves stealth e convencionais, o padrão é sempre o mesmo. Quanto menor a frequência, maior a assinatura relativa. Não é coincidência que quase todos os países que enfrentam caças furtivos investem mais e mais em radares VHF/UHF de última geração. Esses sistemas não tornam o F-22 inútil ou ultrapassado, mas atacam diretamente a sua principal vantagem estratégica. Mesmo assim, é importante entender que o F-22 continua extremamente difícil de engajar. Ele pode ser detectado, mas não facilmente travado por um míssil guiado por radar. Suas manobras, velocidade, guerra eletrônica embarcada e capacidade de operar com emissão mínima ainda o colocam entre as aeronaves mais letais do mundo. A furtividade também continua dominante nas bandas mais comuns de guiagem de mísseis, como a banda X. Portanto, mesmo que detectado, o F-22 continua complicado de derrubar. Porém, a era em que furtivo significava invisível acabou. A evolução dos radares russos expõe um limite físico. Nenhuma aeronave pode ser invisível em todas as frequências ao mesmo tempo. E quanto mais sistemas multibanda, sensores passivos, redes distribuídas e fusão de dados entram em campo, mais a furtividade deixa de ser um escudo absoluto e passa a ser apenas parte de uma equação maior. O F-22, embora ainda extremamente avançado, já não opera em um cenário onde sua invisibilidade garante supremacia completa. Ele continua sendo um fantasma, mas um fantasma que pode ser percebido à distância por olhos que enxergam em ondas longas.